da Venezuela anunciou a libertação de diversos presos políticos nessa quinta-feira. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chegando com as últimas informações. Já se sabe quantas pessoas deixaram as prisões hoje e, claro, uma consequência direta da ação americana na Venezuela. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Uma consequência da ação dos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, inclusive isso foi comentado pela Casa Branca. A gente não sabe exatamente quantas pessoas foram libertadas nas últimas horas, até porque o governo venezuelano não falou abertamente esse número. Mas há uma estimativa da ONG Foro Penal que diz que a Venezuela mantém, ou pelo menos mantinha até o começo do dia, 806 presos políticos no país, incluindo 175 militares. Essa ação de libertação dessas pessoas, de uma parte delas pelo menos, o governo fala em um número importante de pessoas, um número substancial, e aí qual que é o número substancial fica um pouco aberto, é um resultado de um trabalho do governo para fazer o seguinte, um gesto unilateral que reforça uma decisão firme de consolidar a paz na República e a convivência pacífica entre todos. Esse anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez. A gente até separou um trecho desse anúncio que foi feito hoje para trazer aqui. E a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte. Tecla SAP, o Fabrício, por favor. SAP. Isso. Vamos lá, Thiago. Ele fala, Jorge Rodríguez, em um gesto pela paz, um gesto do governo para os efeitos de contribuir e colaborar com o esforço que todas e todas precisam para fazer a união nacional e convivência pacífica. No final da fala, Jorge Rodríguez ainda agradece uma série de líderes estrangeiros, incluindo o presidente Lula, o governo do Catar e também as instituições do Estado que atenderam, segundo ele, rapidamente a decisão dada pela presidente interina Delcy Rodríguez. Não se sabe exatamente o porquê que ele agradece, por exemplo, ao presidente Lula e mesmo ao governo do Catar. Isso não está explicado. O que a gente pode dizer aqui é o seguinte: primeiro, das manifestações que vieram em sequência. A líder da oposição, Maria Corina Machado, saudou essa decisão do governo, disse que é uma data importante que mostra que a injustiça não vai prevalecer no país. A Casa Branca também se manifestou, falou que isso é um resultado da influência de Donald Trump no novo governo venezuelano, que precisa atender a demandas agora da Casa Branca para continuar se sustentando. Mostra também, Thiago, que nesse momento há aqui uma espécie de conflito interno no governo, entre muitas das falas de líderes agora do governo interino e também das ações que estão sendo postas na mesa. Ou seja, o governo diz que o Nicolás Maduro é o presidente venezuelano, que a Venezuela só tem um presidente, mas ao mesmo tempo liberta prisioneiros a pedido do governo norte-americano. Ao mesmo tempo que diz que vai rejeitar todas as agressões dos Estados Unidos, conversa com os norte-americanos para a compra e venda de petróleo da PDVSA. Ou seja, o governo manda sinais difusos, mas é uma forma de acabar se sustentando e conseguindo manter essa estrutura perante Washington. Agora, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem algumas atualizações para trazer, porque hoje foi mais um dia muito cheio envolvendo Estados Unidos e Venezuela. Começando com uma decisão que saiu no Senado, uma resolução que foi aprovada pelo Senado norte-americano, que impede o governo dos Estados Unidos de realizar novas ações militares na Venezuela. E quem conta isso pra gente é o Eliseu Caetano.
O Senado americano avançou em um texto de resolução sobre os poderes de guerra com o objetivo de impedir o presidente Trump de ordenar futuras operações militares contra a Venezuela sem aprovação do legislativo. A votação foi de 52 a 47 votos, com uma aliança bipartidária incomum. Todos os senadores democratas e 5 republicanos cruzaram a linha do partido para apoiar a medida. A favor, os republicanos que romperam com a liderança do seu partido e apoiaram a resolução incluem Rand Paul, Lisa Murkowitz, Susan Collins, Todd Young e Josh Hawley. Esses senadores expressaram preocupação com o uso unilateral dos militares sem consulta ao Congresso. Agora, por que isso importa? Bem, a Constituição dos Estados Unidos atribui ao Congresso o poder de declarar guerra e autorizar o uso prolongado das Forças Armadas. A resolução busca reafirmar esse papel diante de ações executivas militares que muitos legisladores consideram excessivas ou não autorizadas. A medida veio na sequência de uma série de operações militares controversas ordenadas por Trump na região, incluindo ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico, com o pretexto de combater o narcotráfico, o uso de forças especiais para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, Cília Flores, que foram trazidos para cá, para os Estados Unidos, para enfrentar acusações federais. E apesar do avanço no Senado, a resolução ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Representantes e também sancionada pelo próprio presidente para se tornar lei. A casa é controlada pelos republicanos, o que torna improvável um apoio majoritário. Mesmo que o Congresso chegasse a aprová-la, Trump tem forte indicação de que vetaria o texto, o que exigiria uma maioria qualificada de 2/3 em ambas as casas para ser derrubado. Um cenário difícil no atual ambiente político. Os senadores favoráveis à resolução argumentam que ela reestabelece o princípio constitucional de que decisões de guerra e de paz devem ser tomadas com controle legislativo e não apenas pelo executivo. Por outro lado, o governo Trump e aliados republicanos rechaçaram a iniciativa como uma interferência na autoridade do presidente como comandante-chefe do país, especialmente diante de ameaças percebidas pela segurança dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, para a Jovem Pan. O que isso vai representar, hein, Fabrício? Olha, como o Eliseu trouxe na reportagem, Thiago, difícil que esse projeto, que essa resolução acabe chegando, sendo aprovada por Donald Trump, então, muito possivelmente não vai afetar em muito a operação norte-americana na Venezuela. Uma coisa a gente sabe de fato, entre os nomes do governo norte-americano dos Estados Unidos que estão a cargo dessas novas relações com a Venezuela, está o do bilionário Harry Sargent III, um bilionário ligado ao setor do petróleo, doador do Partido Republicano, que tem atuado junto ao governo para ampliar essas relações e facilitar a venda de petróleo, o comércio de petróleo entre os dois países. Ele é um ator minoritário no processo atual de petróleo, ele não está ligado à Chevron, que é a empresa americana que mais opera na Venezuela, aliás, a única que tem autorização nesse momento para atuar junto à PDVSA, mas ele está buscando abrir esses caminhos novamente e hoje a gente também teve uma outra declaração importante vinda do governo dos Estados Unidos, dizendo que essa administração americana na Venezuela pode ser um processo que dure anos, sem especificar exatamente quanto tempo. Fabrício volta daqui a pouquinho para falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia.